Fala galera, aqui ainda do Maracanã, na frente da loja aqui, né, pra quem não conhece o setor oeste, na loja do Fluminense, eu e Elizinho. Seguinte, o Fluminense ganhou a partida, né, ganhou do Volta Redonda, dizem que fez 7-0. Você não esquece de deixar um like aqui embaixo nesse vídeo não, tá? E de se inscrever aqui no Raiz Tricolor. Mas a gente vai repercutir aqui algumas falas, algumas entrevistas que foram feitas após o jogo. Então, nesse vídeo, eu falo menos, eles falam mais. E eu já abro direto com uma discussão que aconteceu, né, uma dúvida que aconteceu da galera sobre o pênalti de Germancano. Foi o Diniz que mandou ele bater? Por que o Diniz mandou ele bater? Com a palavra, Fernando Diniz. Foi exatamente o mesmo critério do jogo do Bangu. A gente tem o Cano, o Ganso, naturalmente é o jogador que seria o primeiro batedor. Aí temos o Arias, tem o Cano, tem o próprio Keno. O Cano também bate pênaltis bem. É um cara que eu tenho total confiança. Então ele não bateu o pênalti sendo um cara que a chance dele perder era grande. A chance dele fazer era grande. Comigo, por exemplo, aqui no Fluminense, ele bateu duas e fez, então ele está com 100% de aproveitamento. Então eu tinha muita confiança, o placar estava praticamente definido, e se a gente puder ajudá-lo individualmente, para o time é bom para o Cano, é bom para todo mundo. Se fosse um outro jogador na mesma situação, a gente faria o mesmo. Então a gente não colocou em risco o time fazer mais um gol. A gente fez assim, com ter o privilégio de ter o Cano como artilheiro. Eu acho que é importante para nós, assim como clube, como time, ter o artilheiro do campeonato mais uma vez. Mas a gente viu o Diniz fazendo 14 com as mãos. Sim. E nesse momento você pega a bola. Eu queria saber se tem uma decisão de agora passar pelo Diniz ou se já tinha um acordo antes pela briga da artilharia, obviamente, para você. O principal é Ganso aí que bate. É o primeiro. O segundo é Arias. E o terceiro é. Então. Estava todo brincando. Sim, não, e Fernando falou fora 4, então. Aí o Ganso passou a bola para mim e chutei, não tem problema. Foi pela artilharia, então. Sim, acho que sim. E tá certo, pra mim, tá? A batida do Cano foi boa. A gente ganhou um outro batedor de pênalti, a Vera. O Diniz já considerava o Keno, o Keno também, mas o Cano um batedor, enfim, sem problemas, que seria o batedor mesmo do Fluminense, um dos batedores. Talvez ele esteja até pulando a fila, né? Já que vai brigar pela artilharia de tudo, porque a brigar pela artilharia do Carioca ele não vai, né? Ele já ganhou. A primeira resposta do Diniz foi elogiando muito os jogadores na partida de hoje. Então eu vou botar essa resposta dele de hoje e vou botar depois a resposta dele para a minha pergunta, que foi sobre a questão tática, algo que eu falei no meu pós-jogo. Só para eu não ter que botar a minha pergunta sendo feita aqui, até porque eu cometi uma gafe, que depois da pergunta eu vou falar aqui, depois da resposta do Diniz. Mas para não ter que botar a minha pergunta aqui inteira, resumindo, era o seguinte: ele fez uma alteração tática sem trocar os jogadores. Manteve o Keno e o Arias como pontas, mas adiantou os laterais formando uma linha mais ofensiva, dificultava a marcação do Volta Redonda e deu espaço para esses pontas jogarem. Keno fez uma partidaça, Arias fez uma partidaça. Esses jogadores foram muito bem tecnicamente, e logo depois o Diniz falando também sobre essa mudança que ele fez e como às vezes a análise é imediatista demais. Eu acredito que foi a melhor partida do Fluminense, muito mais do que a goleada, pela maneira como o time conseguiu se comportar desde o primeiro minuto de jogo. O Volta Redonda é um time que foi muito bem treinado pelo Rogério, acho que foi um dos treinadores aí, sensação do campeonato, Felipe também do Bangu. É bom ressaltar, o nível tático foi muito bom dos treinadores dos demais times. A gente sabia da dificuldade que podia ser o jogo, é um time muito forte fisicamente. E a gente estudou bastante, preparou bem. Eu acho que encaixou a parte tática daquilo que a gente pretendia fazer no jogo, a intensidade, que a gente também foi muito alta, os jogadores conseguiram imprimir. E tecnicamente, muitos jogadores estavam muito bem hoje. Então, isso, somando essas coisas, a gente conseguiu fazer um resultado bastante expressivo e merecido. Então, assim, no fundo, a discussão, às vezes pela imprensa, suas perguntas, elas são muito bem-vindas, Gabriel, porque elas abrem a possibilidade de discutir um pouco mais o jogo. Então foi de 7-0, mas o jogo de Volta Redonda, para vocês, pode ter sido muito ruim, para mim não foi. O jogo de hoje foi muito bom, muito para eu achar que em Volta Redonda o jogo não foi muito ruim. O primeiro jogo, o segundo tempo, sim. O primeiro tempo de Volta Redonda, naquela ocasião, também tinha sido um bom primeiro tempo. O jogo do turno, que a gente perdeu de 1-0. O segundo tempo foi muito mal.
A gente jogou muito mal. Porque esse time é um time que deu muito trabalho pro Flamengo, foi um time que ganhou do Vasco, foi um time que deu muito trabalho pro Botafogo, foi um time que era o maior ataque do campeonato, um time que faz as melhores transições. Então a gente estava jogando com uma time bem estruturada. O jogo de lá é um time que tinha o melhor ataque do campeonato, não sei como é que ficou agora, mas eles fizeram um gol de um chute, o primeiro chute que eles deram no gol, a bola entrou. Depois eles fizeram um gol, foi um escanteio nosso, a gente teve 2 chances para marcar, aí o goleiro repôs rápido, foi um contra-ataque muito mapeado pela gente, era uma bola fácil. E tiveram mais um chute de que o zagueiro fez uma condução muito rápida, tocou por ele e chutou. E foi isso que o Volta Redonda produziu no jogo. E se a gente tivesse virado o jogo para 3-2, que podia ter acontecido, o Barrone perdeu um gol, o Samuel perdeu o gol, o Cano teve chance, o Martinelli teve chance, a gente ia fazer uma análise diferente. E eu falo isso repetidamente. Eu não sei se isso vai mudar ou se muda um pouco com o meu discurso, mas quando eu tenho chance de falar, eu falo. A gente fica muito preso para falar do resultado e pouco do que acontece no jogo. Eu não achei que o jogo de Volta Redonda... Então tinha gente aí que chegaram a mim assim discutindo, que os pontos estavam abertos. A gente acabou de jogar contra o Bangu, tinha feito a melhor partida do ano, sem sombra de dúvida, com pontas abertas. Aí, eventualmente, assim, o resultado não vem, as pessoas têm uma vontade muito grande de saber a solução. Quase sempre, quando todo mundo está falando a mesma coisa, está errado. Porque quando é uma coisa muito clara para todo mundo, só o idiota do treinador que não enxerga. E não é isso que acontece. Os pontas abertos, enquanto assim, talvez você... Porque eu não acompanhei o que você estava falando, mas enquanto as pessoas estavam criticando os pontas abertos, eu já tinha visto que no jogo do Volta Redonda, os pontas abertos faziam parte da solução. Aí a gente foi achando outras coisas. Os laterais, igual o Marcelo jogou um pouquinho mais por dentro, a gente conseguiu colocar um pouco mais de gente na linha da frente, os jogadores... Foi um monte de coisas que a gente fez pequenos ajustes. Os zagueiros foram muito mais agressivos com a bola, a gente teve troca de passe muito mais rápida. Jogar no Maracanã também é diferente do que jogar lá, que o campo é muito melhor, as dimensões são um pouco maiores. Então, uma série de coisas para a gente construir um resultado de 7-0. Mas talvez a minha maior diferença do que as pessoas estavam pensando é que eu não achei que foi um desastre o jogo de 2-1, sob hipótese alguma. Teve muita coisa boa que eu vi no jogo, a gente corrigiu aquilo que estava errado, e somado uma outra complexidade de coisa, a gente conseguiu construir uma vitória de 7-0 hoje. Uma situação que muita gente comentou foi... vamos lá, né? 2 coisinhas. Né? Primeiro, a frase do Diniz... às vezes todo mundo tá falando um negócio, parece que só o treinador é idiota e não vê. Só o idiota do treinador não vê. Eu falo pra vocês por várias vezes. No geral, todo mundo é um pouco teimoso. Mas se tá acontecendo alguma coisa dessa, assim, vamos tentar entender a cabeça do treinador. Ele pode estar sendo idiota mesmo, tá? Às vezes o treinador tá sendo... Tá imaginando, mas ele tem uma lógica. Treinadores têm lógica de trabalho, né? E a gente tem que entender essa lógica dele, entender o que ele tá querendo com aquilo, né? Às vezes fala bem assim, botar o Germancano de lateral direito é péssimo. E aí na cabeça do treinador mas eu tô ganhando um lateral que chuta pro gol, porque o meu lado direito sempre produz pra chutar, sei lá. Tem que entender a lógica e aí criticar o cara dentro da lógica dele. E a segunda coisa gafe que eu cometi é porque eu pergunto pro Diniz, eu abro a pergunta, e aquela ideia genial que vem na hora, né? Eu tinha minha pergunta, boa, que ele respondeu. Aí na hora eu falo bem assim, cara, goleada do Diniz, será que o Diniz já fez uma goleada maior do que essa? E eu começo a pergunta, faço, Diniz, queria saber se essa é a maior goleada que você já deu, né, como treinador, e ele faz uma cara engraçada, e aí eu penso, teve o Oriente Petroleiro, seu animal. E aí eu tento desfazer a pergunta e depois falo com ele. Falou, cara, nem precisa responder não, porque foi eu esqueci do Oriente Petroleiro mesmo. Mas ele disse que no Votorati ele teve um 9-0. Acho que as goleadas no Fluminense são especiais. E falando em especial, tem aquela máxima, né? Jogador que o cara reclama muito, normalmente ele gosta mais. Talvez essa máxima se assemelhe à questão do Alexander. Isso porque o Diniz falou poucas e boas ali pro Alexander durante o jogo e cobrou muito do lateral esquerdo, do meia, do volante, do Fluminense. Enfim, então vamos ouvir o Alexander, imagens gravadas pelo Daniel Kaiser lá na zona mista, cedidas, né, pelo Vitor Lessa, valeu Lessa aí pela moral, do Alexander falando sobre o Diniz reclamar muito com ele durante as partidas. Um pouquinho antes do jogo, inclusive, você levou, né? Só como é que foi? Sim, isso até que é bom,
porque ele cobra bastante da gente, ele está ali porque ele acredita no nosso potencial e ele sempre fala, você é bom, você tem que acreditar em você. E então ele me deu um esporro ali, não foi mais um esporro assim, foi um montão. Mas eu tive uma cabeça boa, consegui achar o posicionamento que ele queria e pude ser feliz em fazer o jogo. Do que ele estava reclamando? Para me poder entrar no posicionamento que a gente estava treinando. Uma outra resposta importante, a torcida depois ali da goleada pediu John Kennedy em campo. E essa é uma resposta importante. O Diniz foi perguntado sobre isso e ele falou sobre isso. John Kennedy pro jogo. O John Kennedy, desde quando eu cheguei aqui, eu já levei ele pro jogo, ele estava com problema no pé, recuperando, e assim que foi possível eu já botei ele no jogo. É um jogador que o potencial eu acredito muito, muito mesmo. Acho que é um menino que tem um comportamento, um moleque muito bom de coração, que às vezes comete equívocos, que eu acho que assim que ele resolver essa questão, ele tem chance de construir uma história brilhante no futebol. Vai depender dele, vocês sabem que a minha vontade é sempre de ajudar os jogadores e o John Kennedy, tenho assim, meu coração está totalmente aberto para ajudá-lo de maneira especial até onde eu posso ir. Essas 2 semanas após o retorno, eu participei da ida dele inclusive para a Ferroviária, são amigos meus que estavam lá, o treinador, o pessoal de gestão, ele foi muito bem lá, a gente conversou umas 2, 3 vezes enquanto ele esteve lá. E o regresso dele é muito bem-vindo. E ele estava na relação hoje porque ele voltou muito bem e de uma maneira muito profissional, cumprindo todos os horários, tendo um comportamento exemplar. E ele, como jogador, não tem nenhuma surpresa. Ele é um jogador que tem tudo para construir uma grande carreira. A gente espera que isso aconteça. A outra pergunta. E por último, para poder fechar, essa veio também da zona mista, com o André. André fez uma análise dos adversários prováveis do Fluminense para a final, tanto Vasco quanto Flamengo, né? Tá em aberto o jogo ainda. Ele foi perguntado se ele queria arriscar um favorito, se o Fluminense seria favorito no Fla-Flu. Obviamente que ele se esquivou, porque ele não queria arrumar confusão, que o Gabriel arrumou todo naquela outra entrevista dele, né? Tá aí com o André. Fala do André. Cara, acho que são 2 times difíceis, né? Se tratar de clássico, um time com características diferentes, dois treinadores novos. Quais as características? O Flamengo está procurando se adaptar nesse novo esquema do Vitor Pereira. O Flamengo fazia muito jogo por dentro, então acabava que ficava mais fácil assim, para marcar. Agora ele está tentando jogar lá com 3 zagueiros, 3 laterais, acaba dificultando mais também, né, essa mudança que a gente não sabe quando ele muda lá fora, quando jogar por dentro. E o jogo do Barbieri é um jogo bastante posicionado e acho que ele tenta olhar muito os times europeus, chegar na linha de fundo para o atacante, limpar para o meio, cruzar. Então são 2 times que têm muita qualidade e a gente está preparado. E qual o melhor estilo para o Fluminense enfrentar? De acordo com o estilo do Fluminense? Não, eu acho que independente de estilo dos adversários, nosso time tem o nosso jogo, né? Então, acho que não tem essa de escolha de adversário, acho que nosso time está preparado para enfrentar. Até pela sua sinceridade antes do jogo contra o Flamengo, né? Você comentou acerca de favoritismo, disse que o Fluminense chegava como favorito, por um ponto também de adaptação que você está aí na equipe do Flamengo. Eu queria te perguntar se o Fluminense ter se classificado com um placar tão elástico também faz com que o Tricolor chegue como favorito para um possível adversário. Não, acho que não tem favoritismo não, por se tratar de clássico. Mas só que nosso time, como eu falei, nosso time tá bem preparado, estamos fazendo nosso jogo e agora esperar fazer uma ótima semana de treinamento aqui, fazer uma ótima semana de treinamento lá no Marrocos e para essa final aí buscar esse campeonato. Então é isso. Tamo junto. Um bom domingo pra você. Felicidade, alegria. 7-0. Mais uma vez, Fernando Diniz deixando a gente muito feliz. Tamo junto, até a próxima. Valeu!